sejam muito bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Aline D'Angelis, professora de História do 5º ano. E temos aqui conosco hoje a Carla, nossa intérprete de Libras. Ela vai nos acompanhar na nossa primeira aula de História do 3º bimestre. Então vamos lá? Bem, na nossa primeira aula de História, nós vamos ver a história dos meios de transporte. Você vai encontrar esse conteúdo na semana 1 do PET 3. O que nós vamos aprender na aula de hoje? Nós vamos identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando com os espaços geográficos ocupados, e vamos ver qual a contribuição dos transportes para isso. Bom, para iniciar a nossa aula, vamos definir o que é transporte? A palavra transporte, ela está relacionada com o mover pessoas e mercadorias de um lado para outro. Os meios de transporte, eles revolucionaram a história. Eles foram essenciais para o desenvolvimento da humanidade. No nomadismo, o homem utilizava apenas suas pernas para se mover. Vocês devem se lembrar, vocês estudaram sobre o nomadismo no 4º ano em 2020. O sedentarismo era essencial um meio de transporte. A partir desse momento, então, o homem teve que desenvolver alguma forma de transportar mercadorias e de se autotransportar. Os primeiros meios de transporte da história da humanidade, eles serviam para fazer contato entre os povos. E para perceber que os meios de transporte colaboram com essa interação, vamos ver? Antes dos aviões, antes dos carros, dos trens, dos ônibus, do trânsito de pessoas e mercadorias, era sempre feito através de embarcações, ou seja, através do transporte fluvial ou aquático. Os primeiros meios de transporte utilizados se valiam do auxílio de força animal, da força do homem ou dos ventos. Neste slide, eu trouxe para vocês aqui a primeira imagem que mostra para a gente o animal como força de tração para o meio de transporte. Na segunda imagem, vocês podem perceber que são escravizados carregando uma pessoa. Então, a força animal e a força humana. Já aqui nessa terceira imagem, eu trouxe para vocês mostrando as caravelas. Elas eram levadas através dos ventos, que colaboravam com seu movimento nas águas do mar. Bom, como nós dissemos, o meio de transporte mais antigo era um meio de transporte aquático ou fluvial, através das águas. E eu trouxe para vocês aqui a curiosidade da canoa mais antiga que já existiu. A canoa de Pesce. Vocês podem observar que parece apenas um tronco de árvore, mas ele foi trabalhado de forma abaulada para que servisse como barco. Ele é o mais antigo barco já recuperado no mundo. Ele foi encontrado nas escavações construídos por pinos silvestres, né? Entre os anos de 8.200 a 7.600 a.C. O transporte aquático, então, como nós já vimos, ele foi o mais antigo do mundo. O transporte marítimo fez da Fenícia um dos principais intermediadores para a colonização de diferentes locais ao redor do mar Mediterrâneo, como a cidade de Palermo, na Sicília, Itália, e como a cidade de Cartago, no norte da África. A Fenícia ficava ao norte de Israel. Bem, eis que surge então a invenção da roda. A roda, a mais antiga encontrada em explorações arqueológicas, ela tem cerca de 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo. O que quer dizer isso antes de Cristo? O nosso calendário, nós estamos no ano de 2021 depois de Cristo. Nós contamos o nosso calendário após o nascimento de Cristo. Já nessa época, é um período que aconteceu antes do nascimento de Cristo. Se nós quiséssemos, então, por exemplo, calcular a idade que a roda foi criada, foi inventada, 3.000 mais 2021, 5.021 anos atrás a roda foi inventada.
A roda surgiu com raios a partir do ano 1500 a.C. Após 1500, ela não sofreu muitas alterações, porém, ela teve outras utilidades além dos meios de transporte. A roda, ela foi usada como moinho d'água e sarilho. Se vocês tiveram a oportunidade de visitar alguma fazenda, algum sítio, algum restaurante à beira de estrada que tem um modelo de fazenda, vocês já devem ter visto este moinho de água, esse modelo de moinho de água com a roda. Até o século XVI, a inovação mais relevante foi a criação da roda de disco abaulado. Por volta de 1870, surgem as rodas de raios de arame destinadas a bicicletas, como nós podemos ver até a atualidade. E uma década depois, ou seja, 10 anos depois, é que desenvolveram o aro pneumático. É o tipo de pneu que hoje nós podemos encontrar nos carros, caminhões, motocicletas, tratores. Bem, agora que sabemos um pouquinho da história dos meios de transporte, vamos ver os tipos de transporte que nós temos e em que esses meios de transporte favorecem a humanidade até os dias atuais? Então vamos lá. O primeiro meio de transporte que nós vimos é o transporte aquático ou fluvial. Esse transporte, ele se dá através das águas, a locomoção através das hidrovias. O meio de transporte terrestre é aquele que acontece a movimentação, o transporte de mercadorias ou de pessoas pela nossa superfície terrestre. O transporte aéreo é o meio de transporte mais rápido utilizado no momento e ele utiliza do espaço aéreo. Aí vocês podem perguntar, professora, mas espaço aéreo é no mundo inteiro, né? Espaço aéreo é no mundo inteiro, mas cada nação tem o seu espaço aéreo nacional. Se você quiser saber um pouquinho mais, consulte o site da Aeronáutica. Transporte aquático e fluvial. Então vamos ver os exemplos de vias, de hidrovias que nós temos para o transporte aquático ou fluvial? Bem, nós temos aqui à nossa esquerda da tela os mares e oceanos. À direita eu trouxe a imagem para vocês de um rio. E logo aqui à frente nós temos a imagem da Lagoa da Pampulha, que não servia para transporte, mas servia para disputas de esporte, como canoagem, por exemplo. Os meios de transporte aquático ou fluvial que nós utilizamos, como que nós vamos navegar então nas hidrovias? Através de barcos, canoas, lanchas, gôndolas, jet ski, veleiros, navios. Vocês podem perceber na imagem à esquerda um barco, uma embarcação no mar. Já na imagem à direita eu trouxe para vocês uma balsa no Rio São Francisco. Quem já teve a oportunidade de visitar a cidade de Pirapora, em Minas Gerais, teve a oportunidade de presenciar uma balsa transportando carros, pessoas. No estado do Amazonas, as balsas também são muito utilizadas, porque lá existem rios muito caudalosos e o principal meio de transporte lá é aquático. Seguindo mais uns tipos de embarcações, para que vocês tenham conhecimento, nós temos aqui a gôndola, que não é muito conhecida por nós, não é muito utilizada no nosso país, mas que quem costuma assistir televisão, ver sobre outros países, já deve ter visto alguma reportagem, alguma coisa assim sobre o turismo em Veneza, na Itália. Lá, vocês podem presenciar o transporte através da gôndola. Nós temos também a lancha, e à direita do vídeo de vocês vão ver que tem uma imagem de um navio transatlântico. Esse navio transatlântico é um navio da época da Segunda Guerra Mundial. Bem, falamos dos meios de transporte aquático. Vamos agora falar um pouquinho do meio de transporte terrestre? Antes disso, eu trouxe para vocês aqui uma reportagem sobre um incidente aquático que aconteceu agora no ano de 2021, uma coisa muito recente. Então, antes de passarmos para o transporte terrestre, eu quero mostrar isso para vocês, porque é muito interessante e vocês vão perceber a importância do meio de transporte aquático e as consequências de quando isso não funciona bem.
No mês de março de 2021, entre os dias 23 e 29, aconteceu um incidente com um meio de transporte aquático, que é um barco, uma embarcação, né, que transporta mercadorias. O que aconteceu? Essa embarcação é muito grande, gigantesca, e ela acabou ficando atravessada no canal de Suez, lá do outro lado do mundo, na Europa. Então, o que aconteceu com isso? O barco ficou encalhado e as outras embarcações que tinham o costume de passar por ali para transportar mercadorias para várias partes do mundo, ficaram impedidas de passar. Isso gerou um prejuízo enorme. Os administradores do canal de Suez fizeram um cálculo aproximadamente entre 12 e 15 milhões de dólares por dia que a embarcação ficou encalhada. Vocês têm noção de quanto dinheiro é isso? Se nós formos calcular todos os dias que essa embarcação ficou ali presa, vai dar em torno de 100 milhões de dólares de prejuízo, porque atrasou as outras embarcações nas suas entregas onde deveriam ter chegado. Aqui para vocês a imagem do cargueiro Ever Given, que é um cargueiro gigantesco. Vocês podem ver esses pontinhos coloridos em cima do cargueiro. Cada pontinho desse aí é um container que estava transportando mercadoria. Agora sim, vamos para o nosso meio de transporte terrestre. O meio de transporte terrestre, ele também tem grande importância na nossa vida. Eu trouxe para vocês alguns modelos de meio de transporte terrestre aqui. Carro, caminhão, motocicleta, carroça, bicicleta, ônibus, bonde. Nessa primeira tela, nós temos aqui moto, caminhão e uma carroça. Já na segunda tela, eu trouxe para vocês uma imagem de um carro antigo, uma bicicleta, o trem e um bondinho. Vamos ver também a importância do meio de transporte terrestre? Bem, vocês já perceberam como o caminhão é importante para o brasileiro? Pois é, a última greve oficial que houve de caminhoneiros foi em 2018. Porém, em 2019, 2020 e até mesmo agora em 2021, houveram ameaças de greve. Eles fizeram paralisações. E quando os caminhoneiros param, o nosso país todo para. Vocês já observaram que nós dependemos dos caminhões para trazer a nossa alimentação, o nosso combustível? E quando isso não acontece, quando isso tudo fica em extinção, em escassez, a população sofre. Vocês devem se lembrar do ano de 2020, quando houve uma ameaça de greve e os caminhoneiros pararam no Brasil inteiro. O que aconteceu? Filas gigantescas, vamos ver aqui na tela. Filas gigantescas nos postos para abastecimento, porque as pessoas ficavam com medo de ficar sem combustível em seus carros que utilizavam, por exemplo, para trabalhar, e foram para a fila. O que acontece se houver muita demanda e pouca oferta? O preço do combustível vai lá em cima, pessoal. Ele vai subir, vai aumentar. E nós seremos os maiores prejudicados. Um outro exemplo, na próxima tela, é a falta de entrega das mercadorias nos supermercados, sendo necessário até dos donos de supermercado colocarem avisos e definirem a quantidade de cada elemento que a pessoa pode levar para casa. Se eu sei que vai faltar alimento no mercado, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Eu vou fazer uma reserva na minha casa, né? Eu vou comprar 5 pacotes de arroz e já deixar lá na minha despensa. Mas, com esse problema, ainda existe a questão de que cada supermercado fala, não, você não pode levar 5, você só pode levar 2. Senão, a distribuição vai ser desigual. Então, mais um problema. Viram a importância do caminhoneiro e do caminhão para o nosso país? Agora, por fim e não menos importante, nós vamos falar um pouquinho sobre o transporte aéreo. O transporte aéreo é aquele que nós vimos que é feito, né, pelas vias do ar do nosso país. Ele também é muito importante e nós vamos ver o quão seguro é o transporte aéreo. Bem, para início de conversa, eu trouxe para vocês aqui imagens de vários transportes aéreos. Eu trouxe
um avião de passageiros, aqui à nossa esquerda. À nossa direita, nós temos um helicóptero que possui até uma cruz vermelha embaixo, indicando que ele é de salvamento. Aqui nós podemos ver um dirigível e à direita de vocês, um balão. Esse balão, ele foi fotografado na represa de Furnas, aqui em Minas Gerais. Lá existem passeios de balão, não sei se vocês sabem. Só que não é aconselhável o voo de balão. O balão, ele pode cair, pegar fogo e acabar com a natureza. Existe uma grande discussão sobre quem foi que inventou o avião. Se foram os irmãos Wright, da América do Norte, ou se foi Santos Dumont, o brasileiro. Essa discussão permanece até hoje. Apesar dos irmãos Wright terem construído o avião em 1903 e Santos Dumont em 1906, o avião dos irmãos Wright, como eu vou mostrar para vocês aqui, ele não conseguiu decolar sem ajuda. Ele precisou de um trampolim para poder decolar. Já o avião 14 bis do nosso querido Santos Dumont, ele decolou sem a ajuda de nada. Então, fica aí para você pensar. Para você, quem foi que criou o avião? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Bem, vamos falar então da importância da aviação. A aviação é muito importante para o nosso país. Nós sabemos que existe o transporte de passageiros, o transporte de carga, mas principalmente existe a aviação de salvamento. Essas imagens que eu trouxe para vocês aqui são imagens do salvamento em Brumadinho, quando a barragem destruiu uma comunidade inteira. E a aviação da Polícia Civil, a aviação do Corpo de Bombeiros, pôde pelo menos tentar amenizar esse sofrimento, salvando as pessoas que ainda estavam vivas no meio daquele desastre todo. A aviação, os aviões, eles são os transportes mais seguros e rápidos do mundo. Porém, vocês já ouviram falar que o elevador é considerado como meio de transporte? Pois é. Se nós olharmos, o elevador é o transporte mais seguro do mundo. Porém, ele nos transporta apenas a pequenas distâncias. E como nós estamos falando de longas distâncias, consideramos então o avião. Existe muita segurança, quem já teve a oportunidade de passar por um aeroporto, para saber até chegar no avião quantas coisas você precisa passar. Você precisa passar pelo raio-x, você precisa passar pelo detector de metal. Então, nós podemos concluir que a aviação é o transporte mais seguro e mais rápido no momento. Eu trouxe aqui como curiosidade para vocês esse avião, que ele chama Cirrus. Normalmente, uma aeronave, se ela tem paraquedas para tripulação, para o piloto e para as pessoas que estão nela, para os passageiros. Este avião aqui, o Cirrus, ele possui um paraquedas para o próprio avião, vocês sabiam disso? Se acontecer alguma pane no ar e o avião não for capaz de pousar, ele simplesmente aciona o paraquedas e ele pode planar tranquilamente, sem causar nenhum acidente. Mais uma curiosidade que eu trouxe para vocês aqui foi este avião, é um RV-9, é um avião de acrobacia. Quem já assistiu pela televisão apresentações na Semana da Asa, em comemoração à Semana da Asa? Normalmente, os profissionais da aeronáutica, eles fazem demonstrações nos céus, a Esquadrilha da Fumaça. Eles usam aviões de acrobacia. Existem competições. Então, vamos ver o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos a importância dos meios de transporte na ocupação e locomoção dos povos. Nós aprendemos sobre a história dos meios de transporte. Aprendemos também os tipos de transporte que existem e a importância do transporte na sociedade, desde a sua origem até os tempos atuais. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Aguardo vocês na nossa segunda aula de História do terceiro bimestre. Até lá!